Então, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, né? Ontem a gente falou sobre codependência. Eu gostaria de continuar falando e a gente continuar aí vendo, a gente poder passar desse assunto para o outro de forma sem a gente sair do outro assunto, né? Hoje vai falar sobre desligamento emocional, né? Eu não sei se vocês lembram alguma coisa do que eu falei ontem, se vocês anotam, não sei como é que vocês fazem, né? Seria muito interessante que vocês tivessem algum tipo de papel para poder anotar, além da apostila, já que muitas coisas que eu vou falar agora não tem a ver com a apostila, né? Algumas coisas são coisas que eu vou adicionando, né? E eu queria começar com uma frase do C.S. Lewis, que ele diz que quando o amor se torna um Deus, esse amor vira um demônio. Ou seja, quando o amor se torna um Deus, esse amor, e prostração, e essa pessoa for a minha vida, né? E além da minha vida, ser o sentido da minha vida, esse amor tornou-se um demônio. É algo, demônio no sentido figurado da palavra, que é algo que me perturba, é algo que me tira do sério, é algo que me arrebenta. E a gente aprendeu que na codependência, o indivíduo ele está agarrado ao outro de tal maneira que a vida dele é monitorada, né, e é gerida pelas ações do outro. Ou seja, as ações do outro afetam ele de tal maneira que ele vive para o outro. Essa é a codependência. E quando chega a ponto dessa codependência ela ir aumentando, o que acontece? Existe uma fusão. O que acontece com essa fusão? Nessa fusão, eu deixo de existir, só que existe é o outro. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim, sim. Na codependência, eu vivo para o outro. Nessa fusão que acontece na progressão da codependência, eu deixo de existir. Deixo de existir no sentido que as minhas necessidades são esquecidas, a minha felicidade é esquecida, ou seja, tudo que é para mim não existe mais e só existe o outro. Na verdade, eu sou o objeto que vai canonizar, fortalecer o outro na sua existência louca e deslocada de se destruir. Na verdade, eu acho que eu deixando de existir, eu vou fazer o outro sentir prazer pela vida e de fato isso não acontece. E eu quero atentar bem para isso, que tudo isso é um processo. O que acontece com a gente hoje? O que acontece é que quando uma pessoa ela entra no tratamento, ela acha que essas coisas acontecem imediatamente. Ninguém vai deixar de ser codependente da noite para o dia. Vocês estão entendendo? Não existe um botão, né, nesse desligamento emocional, não existe um botão que liga e desliga. Vocês conseguem entender isso ou não? Não existe, a gente não é máquina, a gente não é telefone, a gente é computador. Então, uma hora que eu estou nesse relacionamento, presta atenção, isso é uma relação, não é uma relação efêmera, passageira, é uma relação de anos ou de meses que a pessoa vem vivendo desse tipo. E ninguém vai parar de ser codependente da noite para o dia. Vocês me compreendem? Não é por causa dessa aula sobre codependência que a pessoa vai deixar de ser codependente. A informação, ela é a luz que ilumina o túnel, mas ela não é os pés que caminham no túnel. Entendeu? Eu vou continuar ainda, emocionalmente, ainda tendo esse problema, já que esse problema afetou a minha emoção, e a emoção, ela nasce sem a gente querer, e ela vai embora sem a gente mandar, ela vai embora sozinha. A gente faz um movimento que ajuda a emoção a ir embora, mas a emoção, ela tem autonomia. Ela nasce, por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa e ter antipatia por essa pessoa, sem ao menos nunca conhecer essa pessoa. Ou eu posso gostar de alguém que não gosta de mim. Inclusive, eu até quero fazer um adendo sobre isso, acrescentar, que as músicas do século XX eram toda voltada para codependência, né? Codependência e dependência emocional, né? Eu já cantei aqui uns pedacinhos para vocês, mas do Raça Negra, né?
É só de pensar que sua boca beijou outra boca. Ou seja, eu sinto um gosto amargo da desilusão. Aí ele diz, e isso é mal, sua atitude é normal. Olha só, houve uma traição, é normal sua atitude, me deixa ferido, coração partido, preciso me refazer, mesmo sendo traído e doendo no peito, te quero comigo. Porque o teu jeito é ferido e ele machuca e dá prazer. O azul do mar, na força das ondas, vai e vem na força do pensamento. Que vontade de te ver. Parece que o ser humano é o único ser que depois de rejeitado, ele ainda continua desejando aquele que rejeitou ele. Vocês estão me entendendo ou não? Sim. A música de Black também, né? Meu chão, meu ar é você. Se eu corro para o mar, o vento me faz lembrar você. Ou seja, eram músicas voltadas a esse tipo do Alexandre Pires, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração ainda é seu. Não consigo me desvencilhar de você. Você me faz sofrer, você me arrebenta, mas é nisso que eu gosto, de ser rejeitado, pois só você pode me dar autoestima. Sem você a minha vida acaba e por isso eu vou procurar você o resto da minha vida. E aquela música que me deram, né? Eram músicas só para contrariar, né? Que se chama amor. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Tomou conta de todo no seu, ou seja, a pessoa está ficando possuída e diz que se chama amor, que me perturba e que me deixa inquieto, e quando não consigo lidar com isso, eu me tranco no quarto e me afogo no copo de cerveja, e que nela esteja a minha solução. Então chego em casa todo dia embriagado, vou dormir no quarto e viver com a solidão, mas pensando em você o tempo todo. Então assim, todas as músicas no início do século XX, no meado do século XX, eram de pessoas fortalecendo a questão da codependência. Eliana de Lima, hoje eu estou arrependida do que fiz, um dererê, venho te pedir perdão, agora estou sozinha pensando em você. Então essas músicas ajudavam as pessoas que estavam em relacionamentos doentios, ligadas a um relacionamento destrutivo, a alimentar a esperança de que se aquela pessoa voltasse para a vida dela, ela estaria bem. E isso, né, naqueles karaokê, né, logo quando saiu, as pessoas usavam droga, bebiam e cantavam. Então esse momento de eu viver a minha vida e deixar o outro viver a vida dele é muito difícil. Porque apesar de tudo, a gente vai ter que abrir mão de quem a gente ama. A gente ama no sentido do sentimento e da emoção, a gente está envolvido nessa pessoa. Quando você fala com uma mãe para abrir mão do filho dela e deixar ele seguir a vida dele, que é o slogan que eu falei ontem do Naranão, vive e me deixa viver. Ela diz que a gente é monstro, eu já cansei de se chamar de monstro. O senhor é um monstro. O senhor é um monstro. Identifico. Então as pessoas que tentam ajudar são chamadas de monstro. Porque de fato essa pessoa acha que as tentativas repetitivas dela de salvar o indivíduo vai gerar alguma coisa. Mas aí depois que chega agora na hora do desligamento emocional, o que é desligamento emocional? É eu usar mais o racional e mais a minha consciência e menos o emocional, já que o meu emocional está comprometido com a pessoa. O que é desligamento emocional? É eu usar mais o meu racional, mais a minha consciência e menos a minha emoção, porque a minha emoção está completamente comprometida com aquela pessoa e ela não vai se desligar. Pelo contrário, cada vez que eu vou me distanciando dessa pessoa, mais eu vou sentindo dor emocional. É uma dor tão profunda e tão potente que chega ao ponto de eu achar que eu não vou aguentar. Vocês estão me entendendo ou não? Sim. Então, quando eu começo a seguir o meu racional, né, que eu paro para fazer uma reflexão do que eu estou vivendo. Eu não posso ser feliz com alguém que me faz infeliz, e nem posso estar na vida de alguém que quer morrer. Ele quer morrer
E ele quer morrer, mas ele não tem nenhuma sintomatologia de esperança, de que ele quer ajuda. Ele não pediu ajuda. Na verdade, eu sou como uma pessoa que estou invadindo a vida do outro sem que o outro queira. Portanto, que o discurso do adicto, ele é bem forte no sentido que diz assim: não se mete na minha vida, não quero saber, a vida é minha e eu vou tocar adiante. Então, tanto o dependente emocional de uma pessoa que usa droga, tanto o dependente emocional afetivo de alguém, porque são duas dependências, um com a dependência de álcool e droga e outro com dependência afetiva. Essa parte aqui não usa droga, mas ela tem dependência afetiva. E agora precisa fazer esse desligamento. Como é que se faz esse desligamento? Com muita tranquilidade. Tranquilidade que eu digo porque é um caminho difícil de uma estrada possível. Não vai ser fácil. Talvez nesse ato de querer se desligar, talvez por força do momento, é sempre assim, por força do momento, a gente diz que a gente não quer mais saber disso e daquilo, ou daquele, né? Depois que a pessoa faz uma conta, rouba, aí na hora da chateação e da raiva, a pessoa diz que não quer mais saber. Mas depois que estabelece, essa preocupação continua. Então, o primeiro caminho para o processo é esse. É eu lidar com esse relacionamento de forma consciente. Entendeu? Não assim, não acaba. Acaba na minha consciência e na minha razão, mas emocionalmente eu estou ligado a essa pessoa. É como se pegasse duas folhas. Como que faz para acabar isso? Então, a gente vai chegar lá. É como se pegasse duas folhas e colasse uma branca e uma preta. Quando você fizer assim, o que acontece? Pedaços dessas folhas vão ficar uma presa na outra. Mesmo depois de sair do relacionamento, você vai ficar com fragmentos desse relacionamento. Por que toda essa dinâmica é assim, essa questão do desligamento, essa fusão é tão séria porque na codependência eu sou movido pelo sentimento para o outro. Nessa fusão que vai, nessa fusão que a gente pode chamar de uma ligação mais profunda, nessa ligação, o meu sentimento pelo outro não só acompanha o outro, como o outro ganha mais força. Como esse sentimento transitório, né? Porque passa, né? Não tem um sentimento, estou preocupado, liguei e passou. Sei onde está em casa, tudo bem, mas quando isso vai aumentando e essa fusão vai acontecendo, vai ficando mais intrínseco essa coisa, a doença também é progressiva. Agora, mesmo eu sabendo que o outro está bem, eu fico zelando pelo sono do outro, ver se ele vai morrer porque ele cheirou, entendeu? Eu vou ligar para alguém, né, para poder levar o cara para o hospital, mesmo ele não tendo nenhum problema para ir para o hospital. Essa coisa vai piorando, vai criando uma neurose tão grande que já não basta mais só saber onde o outro está, sentir preocupação com o outro. Agora a coisa vai ficando cada vez mais invasiva, a pessoa vai estratificando mais esse sentimento, e esse sentimento transforma uma base para a loucura. A coisa é tão louca que a outra pessoa, ela não dorme para poder vigiar o sono do outro. E mesmo o outro falando que está bem, ela força o outro a tomar remédio. Aí vem as outras loucuras, né? A pessoa acaba pegando remédio, que hoje não é difícil, só com o remédio, nem sabe qual é a função do remédio, bota o remédio controlado no outro, bota no suco, dá para a pessoa tomar, está arriscando a pessoa morrer, tudo para guardar a pessoa, e no fundo acaba matando. Uma outra questão que acontece também, por desligamento emocional, eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu tiro essa preocupação, eu crio um vazio. Você entende isso ou não? Sim. Quando eu decido sair disso, essa pessoa, ela deixa um vazio dentro de mim, uma falta. E como é que eu vou preencher esse vazio? É como se não se preocupar mais. Teve uma mãe que ligou para mim e falou: Seu Luiz, o senhor não entende. Eu falei: eu não entendo, senhora. O que a senhora quer dizer que você não entende? Porque se eu não me preocupar com ele, não saber onde ele está, eu sinto um vazio enorme. O que eu vou fazer da minha vida? Então eu falei assim: a senhora, minha filha, arruma um namorado. Ela falou: você não quer um namorado, ele chama namorado, essa é a minha vida.
Ele é o meu sul, meu leste, meu oeste, meu norte. Cara, eu falei, que isso, senhora? É igual a minha mãe. Eu falei, você tira uma foto dele, pelo amor de Deus, para me saber que ele está dormindo. Eu falei, senhora, eu não vou fazer isso. Você é um monstro, um demônio. Isso aí pode ser comparado com síndrome de Édipo? Não, isso é simples, não. Isso aí pode ser homem e mulher. Isso é um ser humano que só vê sentido na vida Não perde. quando ele quer ver o outro bem, mas quando ele vê o outro bem, ele deixa o outro mal. Vocês vão chegar em casa agora, tudo recuperado. Aí aquela pessoa que estava perseguindo você para você ficar bem, ela vai começar a perseguir você para você ficar mal. Ela vai desconfiar de tudo. E aí, por muita gente não ter habilidade para lidar com isso, a pessoa volta a usar de novo. Vocês me entendem? Então parece que isso nunca acaba. Primeiro ela queria me ver bem, quando ela me vê bem, ela me deixa mal. Porque deixar você mal, inconscientemente para essa pessoa, é a missão dela cuidar de você. Porque quando o adicto fica bem, ele começa a mostrar que ele não é o único problemático na família. Porque todos os problemas são jogados em cima do adicto. Você me entende, senhor não? Sim. Ele é o pivô de toda desgraça. Mas quando o cara fica bem, o que acontece? Esse sintoma começa a acontecer nas outras relações. E aí, às vezes, a pessoa começa a deixar outra mal, porque na família tem que existir também alguém que é o bode expiatório de todas as coisas. Eu me lembro que a minha mãe uma vez foi conversar comigo, ela reclamou, e ela me perturbando, eu falei, mãe, eu fui aqui na esquina, eu estava conversando com um amigo que usa droga. E ela, você desgraçou minha vida. Eu falei, não, sua vida já não estava boa. Você vivia apanhando do meu pai. Você encheu a casa de pessoas com sérios problemas, então eu não destruí a sua vida. Eu até prejudiquei a sua vida muita coisa, mas eu não sou o motivo de toda a sua tristeza. Você teve um casamento que você viveu 30 anos, que você não conseguiu sair dele, né? Inclusive até no dia do divórcio, você não queria sair de um cara que te maltratava, traía e te batia. Então eu sou mais um problema para você, mas eu não sou o único problema que causou todo o problema da sua vida. Juiz acima agora com meus pais. Então assim, oi? Juiz acima agora com meus pais, não quero. O juiz acima. Então, mas isso que aconteceu, o juiz foi lá e assinou. Mas você está entendendo? Eu tenho. Não, aceita. A juíza foi lá e a minha mãe não quis ir, foi lá e assinou, acabou esse negócio. Porque o outro tem direito de sair da relação. Então o que acontece? E ela ficou chateada comigo, mas depois a gente sentou, bateu um papo, mas você tem razão. Mas o que acontece? Se existe o codependente, do outro lado existe o dependente. Você entende ou não? Eu também gosto da posição de ser dependente, de não ter responsabilidade, de não arcar com as consequências da minha vida. Eu gosto disso, porque se eu não gostasse disso, eu teria vivido a minha própria vida. A outra pessoa só se meteu na minha vida porque também eu estava destruindo a minha vida. Só que essa é uma escolha que o ser humano tem direito de fazer. Você entende isso ou não? Tem um desenho chamado Os Incríveis, que o cara pula para se suicidar, o senhor incrível salva ele processa o cara. Ele processa o cara porque ele queria se matar. Vocês estão entendendo? Então, o outro é livre até para destruir a vida dele, e eu não tenho como mudar o outro. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. Então eu também, nesse jogo, eu sou o cara que sou codependente. Porque eu não consigo resolver os meus problemas, não consigo lidar com as minhas dificuldades, que toda vez que eu deparo com isso eu uso droga, e toda vez que eu uso droga eu ligo para aquele número, eu tenho dependência dessa pessoa. Porque o dia que essa pessoa não existir mais, o que é que eu vou fazer da minha vida? Para pensar, o que vocês vão fazer da vida de vocês, o que a gente faz, porque eu sou dependente. Assim, independência total, ela é perigosa? É assim, dependência mórbida também é perigosa? É. Então qual é o caminho? Interdependência.
Eu preciso de você, mas eu não dependo de você. Precisar, a gente vai precisar ser. O que é interdependência? Eu não sou nem independente totalmente, porque eu preciso das pessoas, sim ou não? Sim. Agora, precisar é uma coisa, depender é outra. Eu posso precisar de qualquer pessoa, de minha mãe, minha irmã. Hoje a minha mãe me ligou, preciso falar com você. Pô, mas assim, as pessoas precisam umas das outras. Então tem gente também que quer seguir o caminho da hiperindependência. Independência ou morte? Agora eu vou, raça, e a hiperindependência é perigoso, que eu fico impermeável para sugestões das pessoas. E aí eu não quero mais ouvir ninguém. E quando a gente não ouve ninguém, a gente acaba se machucando. Então assim, dependência mórbida, doentia, perigoso, e interdependência também doentia, perigoso. Eu preciso ter interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Existe isso é coisa de adulto, né? De gente madura. Então tá bom, então a gente entende que esse desligamento emocional ele é progressivo e processual. Entendeu? Ele é progressivo. Ninguém vai deixar de nada instantaneamente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que a pessoa pode, já me vieram perguntar isso, vem cá, 3 vezes é suficiente para eu sei, cara, porra, você passou quanto tempo usando droga? Existem condicionamentos aí que não são quebrados assim, bom. Só para a fase abstêmica, um cara usuário de cocaína, ele fica 1 ano sentindo crise abstêmica por causa da droga. Como é que fica isso? E as mais intensas são dentro desses 45 dias. Então, você, como é que vai? Se com 45 dias tu sai da fase abstêmica, e o restante, como é que fica? Dos condicionamentos. E o que você criou, então, a coisa não é tão fácil. A gente precisa de tempo para lidar com isso. E esse tempo aqui, ele é o menor possível. Vocês me entendem? Ô, seu Luiz, eu Sim. passei quase 4 meses para sair para a rua. Passei 3 dias na rua, me bateu uma forte abstinência e eu pedi para vir para cá de volta. Então, qual é o segredo, gente, de quando você sair? É não voltar. Tem que encarar o problema de frente. Desculpa a minha sinceridade, talvez ninguém tenha falado para você. O segredo é não voltar. Não voltar para onde? Para a internação. Para internação. Não voltar para a clínica. Tem que encarar o problema de frente. Mas não todos. Não, assim, gente, presta atenção, porque eu posso ficar dependente da clínica. A ponto de. Você sente vontade de voltar, você vai perder tudo aquilo que eu conquistei. Então, mas como é que a gente vence o medo? Como é que a gente vence o medo? Eu não estou falando que isso não é muito pessoal. Se a pessoa quiser voltar, ela pode voltar. Não estou dizendo isso. Mas o sugerido para mim é que a pessoa não volte mais para a clínica. Porque assim, a gente vai tomar pancada na vida direto. O problema é se a gente vai querer avançar ou se a gente vai ceder. Você está entendendo isso ou não? Sim. Porque assim, porque eu posso, só em um instante, porque eu posso me tornar dependente da clínica. E a minha vida, como é que fica? Ao ponto do cara usar a droga e falar, tem a Eu clínica posso pra ele. ter essa função com a clínica. Eu posso me sentir sozinho, solitário, sem sentido, se eu não estiver na clínica. E como é que fica? Ou seja, eu não quero que alguém me monitore e que eu seja dependente de alguém, mas eu posso depender da clínica. E como é que vai ser a minha vida? Eu vou viver de internação, de internação, de internação, de internação? De clínica. Quando é que chega o basta? Porque na vida a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter, às vezes a gente vai sair um pouco da meta, mas a gente não pode voltar atrás. Luiz, Espera aí só um instante, porque assim, se na primeira dificuldade que eu tiver eu voltar para a clínica, como é que vai ser então toda vez que eu sair se tiver uma dificuldade eu vou ter? Vocês estão vendo se eu não? Eu não estou condenando não, se você veio foi melhor para você, mas você deve repensar de o que você espera achar lá fora. A gente espera achar vários momentos que a gente vai querer usar, vários momentos que a gente vai pensar em desistir, mas a gente precisa prosseguir, não tem outra saída, vai. deixa eu falar, eu tive uma saída, fiquei sexta, sábado, domingo e segunda fora com meu pai.
pai tomou a cerveja dele, o vinho dele, não me deu vontade nenhuma, mas a ansiedade, a depressão, a angústia batendo. Então, você está falando que seu pai tomou uma cerveja, né? É. E você foi na barraca do seu pai. Não, fomos na casa mesmo, Então. no sítio que a gente tem em Petrópolis. Então, mas o seu pai bebeu uma cerveja e isso te agitou. Não, No não caso foi dele, muito- não, o problema dele não é o alcoolismo. Meu problema não é com o alcoólico, eu quase não bebo. Teu problema é com o quê? Porque cocaína. O meu me deu vontade de... Mas quando você cheira, Mas você quando bebe? eu tava- Não, muito pouco. Mas você bebe? Bebo. Então, é associação, cara. Por exemplo, E quando eu cheguei, entrei para então, mas quando você viu seu pai bebendo, Subconsciente. o seu cérebro processou a cocaína. Fato. Você não ficou mal porque você ficou com pena que seu pai estava bebendo. Você ficou mal porque, assim, motivos além da sua consciência movimentaram as suas emoções. Na verdade, houve uma associação com a bebida e a droga. Por exemplo, eu posso beber uma caixa de cerveja, porque eu nunca bebi cerveja. Eu sempre usei droga. Cheirava e não bebia água. Entendeu? Então, mas eu não bebo porque eu não gosto. Mas o cara que ele bebia, por exemplo, teve uma época que o pessoal da Ed Clean estava tomando muito energético. Só que eles tomavam energético, mas quando eles usavam droga, eles tomavam energético também. E aí quando tomava energético, a associação vinha. Para mim é normal, eu tomo energético, vou ali, malho, corro. Para mim é para exercício, mas tinha gente que estava tomando já como se fosse nativa. E as pessoas recaíram. O que a gente tem que entender é o seguinte: como é que eu vou lidar com essas coisas? Aí quando eu cheguei dentro da clínica, entrei para exportar uma zuba aqui para dentro, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, você está vendo? Quando ele saiu da fonte de crise, ele entrou na clínica, a crise parou. Qual é a associação que a minha cabeça faz? Que eu só fico bem se eu morar aqui dentro. Ou seja, eu vou morar na clínica e vou internar na minha casa. De vez em quando eu apareço lá. E isso não é, quando eu canto aquela música do Balão Mágico, não é para zoar, não, é verdade. É tão bom estar contigo neste balão, sou feliz, por isso estou aqui. Eu acho que eu sou uma aberração, cara, porque eu sou o único cara que sai da clínica e não quis voltar para a clínica nunca mais, só para trabalhar. E que eu tive que viver no meio de pessoas cheirando cocaína, fumando, até porque, cara, assim, ou eu resolvo esse problema dentro de mim, ou esse problema vai virar uma assombração. E outra coisa, eu tomei pancada da vida, mas a vida pode até jogar a gente no chão, mas a gente decide se a gente vai levantar ou vai ficar no chão, ou se a gente vai correr para a clínica. Porque se a gente for correr para a clínica, não tem sentido. A gente vai acabar morando aqui. E aí toda vez que eu deixo de enfrentar um problema e resolver um problema, a minha autoeficácia diminui. A autoeficácia é a capacidade que eu tenho de lidar com situações, e cada vez que eu resolvo uma situação, a minha autoeficácia aumenta, a minha capacidade aumenta. É igual Davi da Bíblia falou para Saul: eu venci um leão, 2 metros, eu venci um urso, 2,5 metros, agora eu vou vencer esse gigante, 3 metros. Ele vinha de situações que ele estava conseguindo vencer. Porque assim, se a gente atender nossos desejos, nossas emoções, a gente vai fazer loucura. E a pior loucura que a gente pode fazer é voltar para a clínica. Entendeu? Às vezes quando eu fico cansado... Porque quando a gente está na clínica, a gente vem para a clínica e a gente vem reclamando. A gente está cansado de ficar em clínica. Eu estou cansado de ficar em clínica, mas eu também não consigo viver lá fora. Então onde eu vou viver? Se eu não consigo viver na clínica, se eu não consigo viver lá fora, eu vou viver na minha imaginação. Que é um mundo onde não tem problema nenhum para mim. Mundo de pobre. Vocês estão entendendo assim ou não? Não é viver, sobreviver. Mas você me entende? Eu não estou falando assim com isso, cara, que vocês têm que... Shazam, não existe Shazam. Talvez as pessoas que voltam não forem instruídas na realidade. A realidade você vai sentir vontade de usar, você vai ficar de saco cheio de ficar vivendo abstêmico, você vai ter crises de relacionamentos, inúmeras crises com a sua família, e isso vai te aborrecer. O primeiro pensamento da adicta é besteira. Os seus pensamentos automáticos vão motivar você a usar, mas que você precisa permanecer. Permanecer por quem? Por mim. Pô, por quem? Por mim. Por você. Senão todo ano que eu voltar, eu vou ver você internado. Isso não é bom para a clínica. Uma pessoa que vai e volta,
quer dizer o seguinte, foi o que a mãe falou para mim, seu Luiz, mas ele volta em 3 meses, então não está resolvendo o problema dele. Então, talvez a gente precise de fato perceber isso. E assim, eu devo também fazer o desligamento emocional dessa pessoa. Essa pessoa, ela é codependente, mas eu sou dependente dessa pessoa. Eu não sei decidir a minha vida sozinho. Esse assunto até vai render mais um pouco. Eu preciso fazer um desligamento. E o que é o desligamento, cara, emocional também? É o seguinte, eu não vou fingir que essa pessoa não existe. Simplesmente essa pessoa existe, mas eu vou deixar ela viver a vida dela e eu vou viver a minha vida. Ou eu vou aprender que eu não sou responsável pela vida do outro, porque o outro é um adulto. Você entende isso ou não? Sim. E que na vida, quando vocês saírem daqui, vocês vão ter que se readaptar. E a readaptação, ela é conflitante, ela é difícil, ela não é fácil, cara. Mas para isso, você vai ter que saber viver essa crise. Você vai ter que aprender a sofrer sem se perder no sofrimento. Essa é a verdade. Até porque o sofrimento, ele também tem sua parte que nos ensina. O sofrimento também é pedagógico, porque o sofrimento, ele nos ensina muita coisa, inclusive a não repetir o mesmo comportamento que nos faz sofrer. Então, se você sofreu usando droga e você não aprendeu nada que seja útil para que você não use mais, e aí vai ser complicado. Cada lição não aprendida é uma internação repetida. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Então tá, então vamos lá. Então assim, no desligamento da pessoa, eu deixo a pessoa viver a vida dela. Eu digo assim, vai e vive. Você tem o direito de viver. Mas aquele chavão lá que a gente falou ontem, lá do amor exigente, no canal, viva. Mas me deixa viver. Sabe? Quebra a cara. Se você tiver que quebrar a cara, quebra a cara. É inconcebível você, a sua mulher, o seu filho, ver você saindo para se internar de novo. É inconcebível que você perca os melhores momentos da vida sua e da sua convivência familiar, porque você não se esforça para poder vencer um problema. Porque na verdade, a gente pode ir muito mais longe quando a gente achar que não pode chegar mais em lugar nenhum. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou, na primeira pancada eu cedo, aí eu vou justificar, eu sou mais um adicto de recuperação. Pô, esse papo de que ficar usando a doença para justificar a recaída, isso também não funciona mais. Vocês estão entendendo sim ou não? Sim. Quando, na pandemia, quando o NA fechou e a igreja fechou, teve muita gente que se desviou da igreja, foi beber, cheirar, e muita gente que não estava vendo o NA, começaram também a beber e a usar droga. Por quê? Porque a recuperação das pessoas está no lugar. A minha recuperação está em mim. Fecha o que fechar, quebre o que quebrar, caia quem cair, a recuperação é minha pessoal. Ela tem que ser pessoal e resoluta. Eu decidi que não quero mais, não quero mais. Vai ser difícil? Vai. Mas pior ainda é viver dormindo numa cama cheia de gente, num local cheio de gente, não comendo a comida da minha casa e perdendo o direito que eu tenho de ver meu filho indo para a escola, o direito que eu tenho de abraçar minha mulher, o direito que eu tenho de estar junto com a minha família. Eu tô me sabotando, entendeu? Então eu me desligo. O negócio era para a família, está sendo para todo mundo agora. Ou eu me desligo da clínica. E desligar não é só sair não. Vamos lá que eu vou fazer seu desligamento. A pessoa pode até desligar você aqui no papel, mas no fundo você está ligado à clínica. Tem um rapaz aqui que ele é cuidador de idoso, que ele saiu, passou uma semana, eu vi ele lá na clínica. Eu falei, você está fazendo o que aqui? Eu vim visitar meus amigos. Eu falei, rapaz, primeiro domingo longe da sua casa, passa com a sua família. Aí na segunda vez que ele foi, eu falei, você não está bem não, brother. Na terceira ele foi internado. E ele apertou minha mão e falou, seu Luiz, graças a Deus que eu estou aqui. E eu falei, pô cara, eu não sei se é graças a Deus, ou é graças à sua falta de coragem de assumir a sua vida e ir para frente.
Mas já que você está aqui, cara, não mora aqui. Não faz nenhum projeto que seja duradouro. Você precisa sair. A gente precisa se ressocializar, cara. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa assumir nossa vida, a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai ficar nesse lugar a vida toda. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão se desligar da gente, a gente vai se desligar das pessoas. Desligar não é apagar a pessoa, sumir com a pessoa da minha vida, não. Eu não vou ter um sentimento e uma emoção que me ligue a ela, que de sorte que ela passa a ser o meu epicentro e tudo que ela faz me afeta. É lógico que se uma pessoa que me ama me fazer alguma coisa, ou ela estiver fazendo alguma coisa que está arrebentando a vida dela, eu sinto com isso. Mas isso não pode, esse sentimento não pode virar um desespero a tal ponto de eu querer fazer qualquer coisa para a pessoa que de fato ela não quer que seja feita, ela quer viver a vida dela do jeito dela. Entendeu? Quando a gente pega essa realidade de se desligar também, é a mesma coisa o cara que está aqui, que está toda hora querendo monitorar o pessoal de casa. Ele está emocionalmente lá na casa dele ligado, ele está preocupado com um montão de coisas na casa dele, e a preocupação aumenta, porque o cara está ausente, mas de fato eu preciso, para o tratamento, eu preciso me desligar também. E essas pessoas que estão ligadas a nós, elas só vão desligar de nós quando a gente se desligar delas. Infelizmente. Felizmente, se você não for honesto com você e com a pessoa, pode dizer, a partir de hoje, você pode seguir a sua vida que eu vou seguir a minha. Se você não sair da casa da sua mãe, ou você na casa da sua mãe, você arrumar um trabalho e começar a ajudar e já pensar em alugar um quarto para você, um quarto para você morar, ter compromissos com a vida e dizer assim, a partir de hoje, cara, eu vou alugar um quarto porque eu não quero incomodar ninguém. Vou na minha mãe de vez em quando, vou viver a minha vida, porque é mais cômodo para a gente também estar debaixo da tutela de alguém. Estar na casa da nossa mãe, se eu ajudo na casa da minha mãe, legal, estou numa postura legal. Se eu sou solteiro, estou na casa da minha mãe e estou ajudando, legal, entendeu? Eu tô deixando de comprar tênis caro, roupa cara para poder ajudar a pagar uma conta, mesmo a pessoa não querendo. Isso é uma questão de dignidade. Mesmo a pessoa não querendo, eu vou lá e ajudo. Agora, quanto também eu vou sair do ventre da minha mãe e vou ser projetado para viver minha vida? Que necessidade é essa que eu tenho de ainda estar lá naquela casa? Você sabe que eu ouvi de um acolhido aqui há poucos dias atrás, ele falou assim, quando eu sair daqui, vou falar para o meu pai, para ele pagar uma kitnet para mim, já que ele gasta R$1.000 comigo aqui, por que ele não pode pagar uma kitnet e ser independente? Eu ri dele, né? Deixa eu ressaltar. É essa? Sim, deixa eu ressaltar outra coisa. Um outro perigo que acontece também, isso a gente tem que estar bastante atento, porque aqui eu tenho que falar duas coisas, né, ao mesmo tempo. Para vocês que já estão ainda, são acolhidos, e para vocês que vão cuidar de alguém, né? Primeiro vai cuidar de si mesmo. O nosso trabalho é em questão de dependência química. E tudo que é correlato à dependência química. O nosso trabalho não é fazer diagnóstico, e nem análise. Isso é o trabalho do psicólogo, tá, gente? Não é lidar com traumas, não é lidar com transtorno, não é lidar com problema de mental. O nosso trabalho é tratar com dependência química e com familiares. A gente não está aqui para ficar dando diagnóstico. A gente tem que tomar cuidado. Por que estou falando isso? Que era a fala inicial. O trabalho de vocês que estão me assistindo não é ficar dando diagnóstico. Um tempo atrás na instituição, o menino falou para mim, Luiz, o rapaz vai se suicidar. Eu falei, a psicóloga está ali, chama a psicóloga, isso é o trabalho dela, não é o meu trabalho. Então, esse trabalho de querer saber, como é que foi sua mãe? Como é que foi você ter carência? Não é o trabalho não, nosso trabalho é em relação à dependência química, adicção e tudo que envolve adicção. As outras coisas não são nosso trabalho. Entendeu? Nem é de medicar, entendeu? Nem como eu já vi, cara, que a gente é conselheiro em dependência química.
Entendeu? A gente é conselheiro de dependência química, a gente trabalha com dependência química. A gente é um elo entre o psiquiatra, assistente social, a psicóloga e o residente é comunidade terapêutica, paciente em clínica. A gente é esse elo. Né? A gente não vai achando que a gente tem essa autonomia de dar diagnóstico, como eu já cansei de ver. Eu acho que esse cara ele é borderline. Eu falei, como é que você chegou a essa conclusão? Perguntei para a pessoa, não, eu fiz um rastreamento na vida dele até chegar na fase de bebê. Eu falei, não, cara, nossa função é essa. Porque quando vem esse nome terapeuta, a gente acha que é terapeuta de nível superior, não é. A gente é um conselheiro em dependência química que trabalha com dependência química. Entendeu? Dependência química e todas as suas nuances, né? Dependência química e família. Qualquer outro problema que apareça nesse quesito, a gente tem que transferir, a gente é o que? O elo. Vamos supor que o cara não está dormindo. E aí no dia que o psiquiatra chegar, você pede chega perto do psiquiatra, o doutor pede autorização para chegar, né? Se você estiver tomando na clínica, doutor, ele não está dormindo esses dias, só está acontecendo, você passa para o médico ou passa para a psicóloga. Pegou aí? Então tá, então a gente entendeu que essa rápido assim, já foi? A gente entendeu que nessa dependência existem dois braços. Eu, que sou dependente, e a outra pessoa, que é o codependente. Cada vez que eu preciso dessa pessoa, cada vez essa pessoa fica mais dependente, fica mais codependente. Entendeu? Então, gente, vamos parar para o café aí.